Estão vivos? Vocês nem falaram amém? Amém. Muito obrigado. Gente, essa palavra hoje nos deixa muito claro de que a enfermidade não tem a ver com o perdão dos pecados. Algumas vezes nós achamos assim, olha, será que é porque eu pequei muito que Deus está me castigando? Né? Olha, porque eu pequei muito que agora eu estou com essa doença. Porque pecou muito, está passando agora por isso. Muitas vezes as pessoas pensam assim, achando que Deus fica lá no céu, pensando assim, acho que eu vou dar uma doença para o fulano, que ele foi muito ruim nessa terra. Deus não manda nada de ruim. De Deus só vem o que é bom, gente. Mas nesse mundo, nessa vida, naturalmente o nosso corpo vai sofrer todos os tipos de enfermidade até a morte. Porque o corpo está em decadência, enquanto a alma que está em Cristo vai se crescendo para a vida eterna. Então Jesus deixa isso claro quando ele fala, olha, olhou o paralítico e disse para ele, moço, os seus pecados estão perdoados. Porque para Jesus era mais importante libertar a alma do pecado, porque a alma que está em pecado não herdará o reino dos céus. Era mais importante libertar a alma do pecado do que ele andar. Se a missão de Jesus fosse curar só doença física, então ele tinha falhado, porque ele morreu na cruz e continua existindo muita gente enferma, doente, muita gente com um problema nas pernas, nas costas, nos braços. Então a missão de Jesus não era a cura física, a missão de Jesus era a cura da alma. Então olhou para aquele homem e disse para ele, os teus pecados estão perdoados, moço. Fez aquilo para que ele veio romper a cadeia da morte, do pecado que nos levava à morte eterna, e abrir as portas do céu para aqueles que creem. E aí algumas pessoas vendo Jesus falar que o pecado está perdoado, deram risada e disseram assim, falar que está perdoando o pecado? Demais, né? É fácil. Aí fica assim, é invisível. É a mesma coisa de alguém falar que tem fé. Como que você prova que tem fé? Um pouco pela vida da pessoa. Mas na hora lá, por exemplo, alguma pessoa vem na secretaria, quer alguma coisa do padre, alguma coisa da igreja, que precisa ter sacramentos, etc e tal, né? Mas eu tenho muita fé. Aí eu falo, espera aí que eu vou pegar o termômetro lá dentro da caixinha. Tem um termômetro de fé, gente? Não tem. Então a gente avalia pela vida sacramental, se a pessoa caminha, se vem na missa, se participa do sacramento, se participa de uma pastoral. É uma maneira da gente avaliar a disposição para com Deus, mas não é segura, porque a fé é invisível. E a mesma coisa, eles ficaram pensando, quem é esse Jesus que perdoa pecado? Só Deus perdoa pecado. Jesus quer mostrar para eles que Ele é Deus. E então Ele diz, os seus pecados são perdoados. E para o povo isso daí é uma ofensa gravíssima. Ele está se fazendo Deus, ele está se colocando no lugar de Deus. E também é fácil demais dizer que perdoa o pecado, ninguém está vendo. E aí Jesus, que lê os corações, disse, vocês não estão acreditando que eu perdoo o pecado? Então para que vocês acreditem que o Filho do Homem, que eu sou Deus, e que eu tenho o poder de perdoar os pecados que são invisíveis, moço, levanta e anda. E aquilo que para eles era impossível de acontecer, naquele instante acontece diante dos olhos dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que Deus realiza na igreja, na vida de um homem e de uma mulher de fé, pode ser invisível, mas não significa que não é real. Eu sou testemunho disso e você também. O que Deus faz por nós, o que Deus faz na nossa alma, no nosso coração, é uma realidade. Se Jesus ressuscitado não fosse Deus e não fosse uma realidade, a igreja tinha terminado. Porque quem que ia conseguir sustentar uma ideia por tantos anos e convencer e converter pessoas? Algumas vezes a gente experimenta a graça de Deus, gente, coisas impossíveis de acontecer, a graça de Deus realiza. Esses dias nós estávamos conversando com o seminarista, o homem ficou 20 anos sem confessar. O padre pegou ele e falou para ele, filho, você vai confessar agora os seus pecados. O homem confessou os pecados. A mulher, ele acabou de confessar, recebeu a Eucaristia, ajoelhou e chorou copiosamente. E aí a mulher dele olhou e falou assim, padre, eu nunca acreditei que esse homem um dia ia confessar na vida dele. E ainda veio esse homem chorando. Nunca vi esse homem chorar. Durão, era do exército, era uma coisa assim. Nunca vi esse homem chorar.
e ainda chorando desse jeito, que nem uma criança. Padre, eu nunca esperei isso acontecer. Gente, isso não aconteceu pelo poder das palavras do padre. O padre nem falou nada, só falou que teus pecados estão perdoados e deu a Eucaristia. Gente, isso aconteceu pelo poder da graça de Deus. Deus está realizando no meio de nós, com sua graça, com o seu poder, inúmeras maravilhas, que os olhos não veem, mas o nosso coração sente, e nós somos testemunhas vivas de que Ele está vivo no meio de nós. Você entendeu isso? Pode aplaudir o Senhor. E Jesus quis que aqueles homens tivessem essa compreensão e deu essas palavras tão bonitas: os seus pecados são perdoados. A missão preferida de Jesus é curar os pecados, gente. E essa é a grande missão da igreja. Meu tempo está acabando. A grande missão da igreja é fazer com que você rompa com o pecado, que você saia dessa doença tão profunda que é o pecado e assuma uma vida de santidade, uma vida nova em Jesus Cristo. Gente, essa é a minha grande missão. O que adianta? Eu já testemunhei isso para vocês. Estão prestando atenção em mim? Eu já testemunhei para vocês. Quando eu fui padre na primeira igreja, eu fazia muitas noites de oração, de cura, de libertação. Na minha primeira paróquia, enchia a igreja, e tinha momentos extraordinários de oração, de muitos milagres, e nós clamando milagre, vigília, jejum, clamando graças, e graças inúmeras aconteciam. Mas o dia que eu fui embora, o que aconteceu com a igreja? Foi embora também o povo. Eu cheguei naquela paróquia, tinha 10 pessoas. Eu fiquei um ano na paróquia, tinha mais de 500, 600 pessoas. Eu fui embora depois de 1 ano e 3 meses. Voltou a ter quantas pessoas na igreja? 7, porque 3 desanimou. Naquele instante eu percebi que eu não cumpri a minha missão de padre, que eu talvez naquele 1 ano promovi mais a minha pessoa do que o verdadeiro segmento de Jesus Cristo, que naquele ano eu ganhei mais pessoas para me amarem do que pessoas para amarem Cristo e a salvação e a cruz. Alguma coisa estava errada. E aí eu comecei a entender que a grande missão de um padre e de uma comunidade é tirar as pessoas do pecado e convertê-las para viver uma vida nova em Cristo Jesus. Porque quem levanta a bandeira de Cristo, quem se converte, quem renuncia o pecado, não se perderá, não voltará atrás, porque experimentou o poder das palavras de cura e libertação que Jesus Cristo tem a oferecer. Essa é a grande missão da igreja: curar almas para a vida eterna. Gente, mas em contrapartida há uma grande oposto, que se nós não abrirmos os olhos, é isso que vai acontecer. Veja a primeira leitura, o profeta Amós, ele começou a dizer para o povo: muda, se vocês não mudar, a coisa vai ficar feia para o lado de vocês. Eu estou traduzindo na minha linguagem. Muda, se vocês mudar, a coisa vai ficar feia. E todo mundo deu a bola para o profeta. Esse Amós aí está querendo chamar atenção, ignorar. Vocês precisam se converter, ninguém convertia. Aí o profeta começou a dizer: gente, como vocês não se converteram, vai acontecer muita coisa ruim na vida de vocês. Aí quando começou a ouvir isso, ninguém gostou. Quem gosta de ser corrigido? Quem gosta de ouvir que a coisa vai ficar feia para o seu lado? Ninguém. Aí todo mundo começou a falar: vamos se livrar do profeta, vamos tirar esse Amós daqui, que ele é muito chato. O sacerdote Amazias falou: vamos tirar Amós daqui, que ele fica falando essas coisas contra o rei, ninguém quer ouvir essas coisas. Você quer ganhar dinheiro, vai ganhar em outro lugar. E aí ele falou: gente, eu não estou falando isso porque eu quero ganhar dinheiro, eu nem sou profeta, eu sou pastor e cuidador de fruta, eu vendo as coisas aqui para vocês. Essa é a minha vida, minha missão. Mas eu estou falando isso porque Deus mandou falar. Gente, o povo não queria ouvir porque era ruim de ouvir isso. E eu quero falar para você que muitas vezes nós preferimos as pessoas que nos elogiam, que nos aplaudem. Nós preferimos as pessoas que nos apoiam. Nós chamamos de amigos quem ajuda a gente a esconder os nossos pecados embaixo do tapete. Mas se você continuar assim, as coisas vão ficar feias para o seu lado. Amigo de verdade é aquele que diz para você: esse caminho não está legal. Te ama de verdade, aquele pai, aquela mãe que chama o filho e diz: meu filho, isso ofende a Deus, não vai terminar bem.
amigo e que ama de verdade você, quem é capaz de corrigir os teus erros, de corrigir os teus pecados, porque quer te ver no céu. Essa é a grande missão de Jesus, perdoar pecados. E se nós não permitirmos que as pessoas nos abram os olhos e nos tirem da ignorância das nossas faltas, nós morreremos dos nossos pecados, andando bonitão aí, mas vai para o inferno com tudo. Não é? Gente, algumas vezes é preferível a gente sofrer com as correções, com as humilhações, mas nos tornarmos uma pessoa melhor, mais santa, mais de Deus. Eu já disse para vocês uma vez que se uma pessoa, só tem duas maneiras de você, do padre exercer um apostolado dele, né? Ou ele é muito fecundo, muito santo, prega a palavra e ajuda o povo a se converter pela palavra de Deus, ou ele é muito ruim e ajuda o povo a se converter pela paciência. Mas de algum jeito ele ajuda. Gente, tem um livro até que você pode ler, se você quiser, ele chama assim: quanto pior a pessoa, melhor para você. É o nome do livro. Quanto pior a pessoa, melhor para você. E esse livro ele fala o seguinte: que quando a gente se relaciona ou mora com pessoas que são difíceis, elas exigem de nós mais virtudes. A pessoa é tão difícil que você tem que ser mais paciente. A pessoa é tão agitada que você tem que ser mais calmo. A pessoa você está entendendo? Quanto pior a pessoa, mais de Deus você tem que ser, senão os dois vão se matar. Deus está contando com você. Você está aqui para quê? Você acha que você veio na missa para quê? Você acha que você está participando desse momento de cura para quê, gente? Para você ser a cura na tua casa, para você ser na sua casa um pilar, um alicerce forte, fortificado em Jesus Cristo, para que as tuas palavras, para que a tua vida de oração, para que o teu coração seja do Senhor, e sendo de Deus o teu coração, as coisas vão ser diferentes, com certeza, porque você vai ter a sabedoria, porque você vai ter a força necessária para dar a volta por cima, de direcionar para os bons caminhos. Olha, graças a Deus, um filho que tem um pai e uma mãe que chama a atenção dele, diz: isso está errado para você. Louva o Senhor, do que ter um pai e uma mãe que não está nem aí, que vê você indo com a sua alma para o inferno e te apoia. Nós estamos perdendo os verdadeiros valores da santidade, e Jesus nos chama para a santidade. Passei do meu tempo, mas glória a Deus. Se você entender essa pregação, vamos dar um grande aplauso para nosso Senhor Jesus Cristo, que quer nos perdoar e nos salvar.